Olá, tudo bem? Aqui é seu irmão Fabrício Barreto Gonçalves e eu queria falar um pouco sobre o ser humano. A Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra, né? Adamá, né? Enos. Adamá quer dizer Abene Adam, Adam. É feito de barro ou de argila, ou homem vermelho, é criado por Deus como cristão, né? Independente de igreja, de doutrina, de algumas religiões têm algumas teorias. A ciência tem a teoria da evolução, outros algumas religiões e crenças espiritualistas e esotéricas têm a teoria da emanação, né? Mas a alma, há várias teorias na teologia e na religião, por exemplo, a dicotomia, que entende que o homem é composto de dois elementos, o corpo e a alma. O corpo seria o elemento material, digamos assim, e a alma seria o elemento imaterial, né? Dos sentidos, os sentimentos, os afetos, a racionalidade, a inteligência, uma substância imaterial, né? A alma no hebraico é nefesh e do grego psique. E o espírito do hebraico seria ruach, ou ruach, e do grego pneuma, que seria, alguns teólogos cristãos, o espírito é que se interagia com a divindade, ou com Deus, ou teria o seu relacionamento com Deus. Alguns textos da Bíblia, por exemplo, em João 19:30, diz que Jesus, tendo inclinado a sua cabeça lá na cruz, quando ele morre crucificado, ele rendeu o seu espírito, né? Pai, a ti entrego o meu espírito, né? Em 1 Tessalonicenses, dá base à teoria tricotômica. Que é isso? É a doutrina religiosa, bíblica, teológica e filosófica que concebe que o ser humano é um ser tripartite. Que isso? Composto de três elementos: corpo, alma e espírito. Eu vou ler o texto aí na íntegra, né? Ipsis virgus literis. Hebreus capítulo 5, verso 23. Não, Hebreus capítulo 4, verso 12, né? Alguns textos falam sobre isso. 1 Coríntios 14, 14 e 1 Coríntios 2, de 14 até o capítulo 3, verso 4. E eu vou ler primeiro a Tessalonicenses, carta de Paulo, capítulo 5, verso 23, que diz assim: o mesmo Deus vos santifique, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso corpo, alma e espírito, né? Alma e espírito, algumas cosmovisões entendem que seria usados indistintamente, por significar o lado imaterial do ser humano, né? Como pensar, agir, decidir, sentir, vontade, desejo. Alguns argumentam que esses elementos, corpo, alma e espírito, seria um ser integral, seria um todo, né? Por exemplo, a alma adora, a alma serve a Deus ou cultua a Deus, né? Salmos 25, verso 1 diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. E no Magnificat, né, de Maria, o regozijo de Maria, mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, versículo 46, diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, né? Em Provérbios 16, 18 fala em altivez de espírito. E Jesus ensina tanto ser integral e global, o corpo, a alma, ou alma e espírito seria uma coisa só, um todo. Mateus 10, 28, né? E existe uma teoria chamada monismo. O que é o monismo? O monismo entende que o homem seria um só ser. Corpo e alma seria um só elemento, digamos assim, né? Mas na teologia rabínica judaica, vocês têm a nomenclatura e termos técnicos interessantes. Por exemplo, na literatura rabínica, né, no Talmud, né, no Haggadah, no Halaká, no Tanakh, hebraico, judaico, existe a palavra nefesh, ruach ou ruach, espírito, neshama, Jeshidá e Shariá, né? Nefesh seria o sangue ou alma, né? Como nós encontramos em Deuteronômio 12, 23. Pois o sangue é a vida. Ruach ou ruach seria o espírito, é aquilo que sobe ou desce, ou seja, o elemento que dá vitalidade, que anima, né? Que não é à toa que a palavra espírito vem de alma, ânimos ou ânima, aquilo que anima o corpo, comum aos homens e aos animais. Só que quando se fala lá no Gênesis, lá, a Bíblia diz que depois de Deus haver feito o homem, soprou o espírito ou alma, e o homem se tornou alma vivente. Mas quando fala na criação dos animais, não existe lá no Gênesis, no original, no hebraico, o termo união vital ou alma vivente, né? O animal teria um princípio de vida, digamos assim, para explicar. Mas o homem não, é mais complexo, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós nos esquecemos disso, né? Gênesis 1, 26, 27, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Shelem e Demut, imagem e semelhança. Então, Neshama, que é outro termo da teologia rabínica, judaica, hebraica, é a espécie de disposição de vitalidade que mantém o corpo ou organismo vivo, né? Uma vez retirada do corpo na morte, a pessoa deixa de viver. E Shariá quer dizer dotado de vida, ou aquilo que sobrevive à decomposição dos órgãos e dos membros do corpo, ou seja, após a morte. Então o hebreu tem a palavra Shariá, e Yeshidá é único, sugere que todos os membros do corpo existem em partes, enquanto que a alma é uma só, é única. Então, enquanto a substancialidade do homem, do ser humano ou alma, né? Por exemplo, Platão e a sua escola do platonismo, o neoplatonismo, são coisas complicadas para explicar. Seriam distintas maneiras, ou ocidental. Aí o teólogo e filósofo Batista Mondin explica, seria como cavaleiro e cavalo, ou como um timoneiro que pega
o timão do navio ou do barco, né? E rema o barco, um se serve do outro. Então a alma ou espírito, segundo o conceito platônico, da filosofia platônica, o corpo se serviria da alma e a alma ou espírito se serviria do corpo. Um dependeria do outro, né? Aí você tem Agostinho, Descartes ou Cartésios, que é o nome latino dele, né? Leibniz, filósofos e teólogos como Berkeley, há os atomistas como Demócrito de Abdera, né? Leucipo e outros mais aí que eu poderia citar, que não vem ao caso, né? São escolas teológicas e filosóficas para explicar o ser humano, né? Os materialistas, os marxistas, né? Karl Marx, Proudhon, Saint-Simon, Friedrich Engels e outros mais aí. A escola evolucionista, a escola tomista de São Tomás de Aquino, né? Aí você tem aí Jacques Maritain, Etienne Gilson, que são filósofos, teólogos tomistas, De Finance, Veni Rogofisch, que é um filósofo e um teólogo que não é muito conhecido, Vanni Rofig. E aí havia os argumentos, segundo Platão, morais e gnosiológicos, né? Morais, gnósticos ou gnosiológicos. Conhecimento da verdade absoluta, ou a alma aspiraria pela realização do ser humano, ou em busca do conhecimento e do bem-estar físico, mental e espiritual e da felicidade, por exemplo. Há o conceito também platônico do hiperurânio, que é isso, o mundo das ideias, o mundo sensível, o supramundo, né? A contemplação das ideias, conceito esse filosófico, teológico, platônico, né? A escola positivista, por exemplo, Auguste Comte, marxista, e de que tudo é matéria, que a alma e o espírito seria evoluções de sensações, sentimentos cerebrais da matéria. Hoje a ciência já explica, por exemplo, como o cérebro humano funciona na oração, na prece, por exemplo. Há áreas nossa no campo, né, hipercampo, né, no cerebelo, no bulbo, né, no mesencéfalo, no encéfalo, no cérebro. Há regiões, sinapses, né, de neurônios, químicas cerebrais que interagem certas áreas do nosso cérebro que funcionam na hora da oração, quando nós estamos orando por alguém ou estamos recebendo uma prece, um passe, segundo os espíritas, né, kardecistas, e os evangélicos católicos, na oração, na reza. Então isso tudo a ciência tem se despertado para esses fenômenos, né? Aristóteles, ele disse que a alma seria resultado da substância ou acidente, né? E Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que é um compêndio de teologia de Tomás de Aquino, substantia est quod est in senit non in alio. Aí você teria a teoria do homem vivens, o homem vivente, o homo volens, o homo somáticos, o homo sapiens, o homo religiosos, que vê a questão da religião como um mysterium tremendum, mysterium fascinans, mistério tremendo e fascinante ao mesmo tempo, né? Existe a teoria da derivação da alma, né?
através dos pais geraria a alma, para os filhos e a prole, a família, os descendentes, né? Existe a teoria do traducionismo, por exemplo, pais da igreja como Tertuliano, Agostinho, a emanação através do Logos. O Logos emanaria a alma, né? Isso aí é do estoicismo e do neoplatonismo. Por exemplo, Zenão de Citium, né? Epicuro e Spinoza, que é considerado um neoplatônico, por exemplo. Ok? Muito obrigado aí. Esse é o primeiro vídeo.